O prodígio da moda, o pequeno príncipe da moda. Hoje eu vou te contar a história de Yves Saint Laurent. Olá, eu me chamo Nathalie, seja bem-vindo ao meu mundo fashional e hoje eu tô muito animada. Hoje foi um dia que começou com várias ótimas notícias, então assim, eu realmente estou muito animada. Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, sim, o nome dele é grande desse tanto, nasceu em Oran, na Argélia, em 1º de agosto de 1936, quando o país ainda era uma colônia francesa, então logo recebeu a nacionalidade francesa. Yves Saint Laurent era uma criança muito nervosa devido ao bullying que sofria na escola, então você não está sozinha, eu também não, porque eu também sofri bullying na escola, tá vendo? Yves Saint Laurent também sofreu. E assim, ele encontrou consolo na moda. Muito comum, né, criança que sofre bullying procurar consolo em outro lugar. Eu procurei consolo na dança. Em uma das revistas de moda que ele gostava de consumir na época, ele encontrou um edital sobre um concurso de moda que ia acontecer em Paris. Ele resolveu se inscrever e foi classificado por um júri composto por pequenos nomes que quase ninguém conhece, como Hubert de Givenchy e Christian Dior. Ele ficou em 3º lugar na categoria vestidos com apenas 17 anos. Em 1954, participou de novo dessa competição e ficou em 1º e 3º lugar na categoria vestidos, competindo contra mais de 6.000 pessoas. Inclusive, se não me engano, foi na mesma competição que Karl Lagerfeld também participou e ele ficou classificado ali entre os 3 primeiros na categoria jaquetas. Ou seja, a história deles já começou a se cruzar aí. Vocês vão entender. Em 1955, Yves é contratado pelo próprio Christian Dior para ser seu assistente, devido ao seu inegável talento para a moda. E então, com apenas 19 anos, ele começa a trabalhar ao lado de Christian Dior. Em 1957, após a súbita morte de Christian Dior, Yves Saint Laurent pega a frente da Maison Dior, assim como Christian havia desejado. E assim ele se torna o mais jovem couturier à frente de uma maison francesa. Eu te falei isso num outro vídeo, inclusive, que ele até hoje ainda foi o mais jovem, porque ele pegou a frente da Maison Dior com 21 anos. Aí, em 2º lugar, vem o Olivier, que eu também comentei isso com você, que pegou a frente da Balmain com 23 anos. Ainda ninguém bateu esse posto, mas eu tenho os meus palpites que talvez nos próximos anos tenha um garoto que bata esse recorde um menininho chamado Alex. Eu estou seguindo ele. Uma maison de alta costura, esqueci de falar esse ponto. Poucas semanas após a sua estreia à frente da Dior, Yves Saint Laurent conhece Pierre Berger e logo eles começam a morar juntos. Contam que esse foi o primeiro caso público de um casal gay na França. Em setembro de 1960, atendendo a uma convocação, Saint Laurent se apresenta para o exército de sua terra natal. Mas a sua participação dura pouco tempo. Ele não resistiu ao ambiente e toda a zombaria que ele sofria e entrou em uma depressão profunda que marcou o restante da vida dele. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e declarado incapaz. Ele sai do hospital 2 meses e meio depois, pesando apenas 35 quilos e viciado em tranquilizantes. Claro que depois disso a Maison Dior afasta ele de suas funções. Pausa para água. Mas em 1961, Yves Saint Laurent abre as portas de seu ateliê com um incentivo de Pierre Berger, seu companheiro na época. Sua maison crescia, mas na vida pessoal, Yves Saint Laurent se afundava profundamente, porque foi bem nessa época que ele conhece Jacques Desbacher e se apaixona por ele. Agora a gente vai fazer um paralelo sobre a vida de Jacques Desbacher e Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld foi um designer alemão que começou na moda nos anos 50. Trabalhou com grandes marcas como Balmain, Fendi, Chloé e tirou a Chanel da quase falência que se encontrava em 1983. Karl, ele foi muito conhecido não somente pelas suas criações lindíssimas, mas também pelos seus posicionamentos problemáticos. Ele concordava com tudo que a moda luta contra atualmente, como gordofobia e assédio contra modelos. Ele era a favor disso e a favor também da prostituição, porque ele falava que as pessoas ficariam menos violentas se a prostituição fosse algo mais aberta. Bem complicado. Pra você ter ideia, teve um caso de um assediador que ele mandou flores para esse assediador quando ele tava no hospital e tava rolando um processo contra esse cara.
Só pra você ter uma ideia, o Karl Lagerfeld, ele realmente era muito complicado, ele era extremamente contra o movimento Me Too. Apesar de Lagerfeld prezar muito por sua privacidade, era de conhecimento público que ele tinha um relacionamento com Jacques Debachère há mais de 18 anos, o grande amor de sua vida. Porém, tem alguns detalhes bem peculiares desse relacionamento que vieram a público depois da morte de Jacques Debachère em 1989. Um detalhe que chama muita atenção é o fato de que o relacionamento não tinha nada de contato físico. Isso mesmo, e eles moravam juntos. Assim, nada. Nada mesmo. Não tinha. Eu amava aquele garoto infinitamente, mas nunca tivemos nenhum contato físico, embora, claro, eu tenha me seduzido por seu charme. Declarou Karl Lagerfeld em uma entrevista que ele concedeu à jornalista francesa Marie Octave quando ela estava escrevendo um livro sobre o Jacques Debachère. É muito R e a minha dicção tá começando a falhar. Em outras palavras, o relacionamento deles na época é o que a gente chama hoje de relacionamento sugar, porque o designer alemão deu ao seu amado um apartamento, um carro e uma mesada assim que começaram a se relacionar. Em completa oposição a uma vida completamente balanceada que Karl Lagerfeld levava, tinha o Jacques Debachère. Jacques Debachère era completamente fascinado a todos os excessos que uma vida noturna em Paris nos anos 70 poderia oferecer, que foi os anos dourados da época. Inclusive, Jacques Debachère, ele era uma figura muito conhecida dessa época. Ele ficou conhecido como Anjo Negro, devido ao seu poder de sedução, à sua elegância inegável e também ao seu intelecto. Ele gostava de seduzir a todos, independente do gênero. Em meio aos seus maus hábitos, Jacques Debachère conhece Yves Saint Laurent, um gênio cada vez mais entregue aos seus vícios e que na época ainda tinha um relacionamento com Pierre Berger. Esse affair entre Jacques Debachère e Yves Saint Laurent durou 3 anos. E sim, Pierre Berger sabia a respeito e Karl Lagerfeld também sabia a respeito. Foi uma paixão completamente avassaladora, fazendo Yves suplicar várias vezes para Jacques Debachère para que ele fizesse com ele o que ele quisesse. Nesse tempo, Yves Saint Laurent ele entrou em uma espiral de autodestruição com vários maus hábitos que eu não posso falar aqui, porque senão esse vídeo, o YouTube não vai ver com bons olhos, mas assim, tudo que você pensar, ele estava tentando na época por causa da depressão que ele estava se afundando. Foi assim que ele começou a ter delírios e acessos de raiva. Claro, ambos relacionamentos que estavam existindo ali em paralelo foram abalados por causa desse affair, mas Jacques Debachère nunca teve a intenção de deixar Karl Lagerfeld. Já Pierre Berger não podia ver Yves Saint Laurent se afundando cada vez mais nessa constante de autodestruição e aí ele interviu. Foi assim que o affair entre Jacques Debachère e Yves Saint Laurent acabou. Mas também resultou no fim do relacionamento do Yves Saint Laurent com Pierre Berger. Eles continuaram como sócios da Maison Yves Saint Laurent, mas o relacionamento amoroso deles chegou ao fim. É claro que eu sabia que ele foi amante de Saint Laurent, fomos amigos próximos por mais de 20 anos. Declarou Karl Lagerfeld aquela mesma entrevista que eu citei um pouquinho antes. Lagerfeld preferia fechar os olhos a todos os detalhes sórdidos e focar somente nas qualidades de Debachère que fez ele se apaixonar por ele. Foi essa admiração que fez Karl Lagerfeld ficar ao lado de seu amor, o amor da vida dele, até o último suspiro, porque Jacques Debachère teve AIDS e aí ele definhou até morrer. Nesse tempo, Karl Lagerfeld esteve com ele durante os 5 anos que Debachère ficou de cama, sim, realmente, literalmente definhando. Eu disse para você que esse affair entre Jacques Debachère e Yves Saint Laurent não fez com que Karl Lagerfeld tivesse aversão ou deixasse Jacques Debachère, mas não o impediu de ter uma aversão a Yves Saint Laurent. E dizem que essa aversão era mútua, visto que os dois disputavam pelo amor de Jacques Debachère. Agora, voltando a Yves Saint Laurent, porque esse vídeo é sobre o Yves Saint Laurent, mas também é importante falar a respeito desse relacionamento, porque fez toda a diferença na trajetória dele em questão pessoal. Os vícios afetaram muito a carreira de Yves Saint Laurent, que fez com que ele se afastasse um pouco, porque ele realmente tinha muitos delírios e muitos acessos de raiva. Era difícil trabalhar com ele por causa disso. Apesar de estar à mercê de seus vícios, ele conseguiu inovar em muitas coisas na moda, o que me deixa muito chocada, porque assim, o que ele teria feito se ele estivesse sóbrio? Foi Yves Saint Laurent que popularizou o prêt-à-porter, na época ainda era só um iniciozinho. Foi ele também que fez a primeira transmissão ao vivo de um desfile.
em 2001, se não me engano. Saint Laurent continuou lutando contra seus vícios e contra a depressão que o levou à reclusão. Em 2002, ele anunciou o encerramento de sua carreira como couturier. E em 1º de junho de 2008, Yves Saint Laurent faleceu em Paris com 71 anos. E foi devido a um câncer cerebral, que foi agravado justamente por tudo isso que eu falei pra vocês. Eu gosto muito da história dele, mas ao mesmo tempo a história dele parte o meu coração, porque ele foi uma vítima da própria história. Tiveram muitas coisas que ele não conseguiu controlar, como por exemplo, quando ele foi lutar no exército, as coisas que ele viu e a zombaria que ele sofria. Foi o que acarretou a depressão. E a partir da depressão, ele começou a buscar refúgio em outras coisas, como os vícios, por exemplo. E aí ele conheceu o Jacques Debachère, que piorou ainda mais essa situação. Ele foi um gênio, mesmo com essas coisas. Imagina, agora só imagina o que ele teria feito se nada disso tivesse acontecido. Se ele tivesse sóbrio a vida inteira. Cara, esse cara tinha feito um estrago muito grande no bom sentido na moda, porque se ele lutando contra a depressão, lutando contra os vícios e ainda lutando contra um câncer cerebral, ele já fez tudo que ele fez. Cara, ele era apaixonado por dar poder às mulheres, por isso que a maison dele sempre teve esse DNA muito mais sensual e poderoso, sabe? Era o que ele queria. Às vezes eu me pego pensando a respeito da história dele, porque realmente me pega muito, sabe? Mas enfim, me diz o que você achou aqui nos comentários. Você já sabia sobre a história do Yves Saint Laurent? E só mais um adendo, como o Yves Saint Laurent morreu em 2008, o certo para se falar o nome da marca é Saint Laurent, sem o primeiro nome, porque ele não está à frente mais. Assim como a gente fala da Dior, por exemplo, que antes do Christian Dior morrer, era Christian Dior. Passou a ser Dior porque ele morreu. Entendeu? Se você chegou aqui no canal agora, seja bem-vindo. A gente tem um monte de vídeos pra você ver. A gente tem um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial que tá muito legal. Eu revi meu próprio vídeo, eu olhei e falei assim, cara, sabe muito. Muito bom. Temos um vídeo sobre a Balenciaga e também sobre a Versace. Eu gosto muito de ver sobre a história da moda e sobre a história das marcas, então eu amo e me divirto muito fazendo esses vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra me motivar, gente. Eu quero muito monetizar esse canal, eu quero muito continuar aqui todas as semanas também. Um beijo e até a próxima!